Olá, vamos aos destaques da programação da Univesp TV nesta sexta-feira. Hoje tem mais uma aula de oceanografia com a professora Ana Maria Vanin. Os organismos que vivem no fundo do oceano, eles reagem de maneira diferente às transformações ambientais. Por isso, nós vamos entender como esses organismos podem ser utilizados para o monitoramento ambiental. Olha só. Então aqui é um modelo conceitual cheio de flechinhas, vocês não se assustem, mas é muito simples de entender. É um modelo conceitual de relação entre as fontes de poluição, o tipo de estresse e o efeito desse estresse sobre a comunidade, né? Sobre os parâmetros da comunidade que a gente, se for fazer o monitoramento, vai avaliar. Então, quando a gente considera fonte, é muito importante separar que tipo de fonte. Se é uma fonte pontual, ou seja, meu efeito vai ser catastrófico, mas depois o ambiente vai se recuperar. Se é uma fonte não pontual, que aí é uma poluição difusa, pode vir de vários lugares, e aí o que vai acontecer? Ela vai espalhar o raio dessa contaminação, né? Então, estresse também fonte de dragagem e descarte, que também de alguma forma são pontuais naquele local. E eventos naturais também são fontes de estresse. Eventos como, por exemplo, tempestades, tsunami. Se vocês pensarem no tsunami do Japão, aquilo lá trouxe navio para a praia, né? Imagina o que aconteceu, o que revolveu no fundo. E chuvas também. Quando as chuvas são torrenciais, elas são capazes de modificar a quantidade de água doce dos rios, das marés, e pode remobilizar bastante, impressionantemente, né? Bastante fortemente esse fundo. E o que acontece, então, com esses vários tipos de estresse? Nós vamos ver que os sedimentos vão ficar tóxicos com todos eles, menos esse natural, né? Mas todos os outros humanos causados pelo homem, vai haver contaminação dos sedimentos, que vão ficar tóxicos e contaminados, né? Que vão ser, então, acrescidos de compostos químicos variados e de metais pesados. Se o sedimento for enriquecido, por exemplo, por fontes não pontuais, principalmente por agricultura, lançamento nos rios de carga de eutrofização, de nitrato, potássio, todos esses fertilizantes que vão parar no mar através dos rios, vai haver um enriquecimento orgânico muito importante, né, impactante, e a gente vai ter elevação dos níveis de nitrogênio e carbono. O que acontece nesses casos todos é uma redução sempre do oxigênio, então o oxigênio sempre diminui quando tem qualquer deposição dessa daqui. E no caso dos efeitos naturais, vai haver uma perturbação física do ambiente, geralmente medido através de variações de temperatura e de salinidade, né? Essas mudanças físicas de fontes naturais. E o efeito do estresse pode ser estudado, então, nesses casos que todos eles se relacionam através dessas flechinhas. Então, vocês estão vendo que, por exemplo, essa fonte industrial ou municipal da cidade lançando dejetos, as usinas, as descargas de navio, qualquer desses fontes pontuais, elas vão ter implicação em cada uma dessas caixinhas aqui. Às 4 da tarde tem mais uma aula de oceanografia na USP. E às 8 da noite a gente muda completamente de assunto. Vamos agora falar sobre a primeira antologia de poesia erótica brasileira, organizada pela professora da USP, Eliane Robert Moraes. É o programa Livros que você vê às 8 da noite. Eu falei com a professora Eliane. Tem tanta coisa para fazer na literatura brasileira, né? Tanta coisa, né? O Mário de Andrade acabou de ser homenageado pela Flip, assim, se você vai lá no IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, assim, tem tanta coisa do Mário ainda que está sendo compilada, está sendo feita. A gente acaba de ter a primeira biografia dele, ou seja, eu vejo a literatura brasileira em geral como um campo, um domínio assim muito rico e com muita coisa ainda a ser estudada. Então, acho que a gente colocaria erótica aí, né? Quer dizer, é uma dessas, vamos dizer assim, filõezinhos que ainda não tinha sido compilado de uma forma mais rigorosa. Acho que temos um fator aí, né, que podemos acrescentar, que é o fato de que o erotismo sempre foi objeto de muita censura, de perseguição, de uma produção clandestina, até há muito pouco tempo.
não só no Brasil, mas também aqui, né? Vou te dar 2 exemplos, um fora do Brasil. A obra do Marquês de Sade, na França, só foi liberada para venda em livraria em 1968. Com os ventos libertários ali de 68. Quer dizer, você tem um autor do século XVIII que só é liberado para livraria no seu país de origem em 1968. E, no nosso caso, eu acho que sempre vale a pena a gente citar a Hilda Hilst, né? Nossa grande autora, né? Nossa grande pornógrafa, que em 1990 começa a lançar, não é, a sua trilogia pornográfica, começando com o Caderno Rosa de Lori Lamb, e aquilo vira uma comoção, ela é muito criticada também por causa disso, né? Então, assim, é muito recente, isso tem 25 anos. Então, essa questão moral, da censura, desse resguardo em relação ao que é da ordem sexual, eu acho que também concorre para isso. 8 da noite tem mais um programa Livros, hoje com a professora Eliane Robert Moraes. Às 8h30 da noite nós vamos em busca da energia escura. É mais um programa São Paulo Pesquisa, uma parceria da Fundação Padre Anchieta com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. São Paulo Pesquisa. Os pesquisadores que estudam as propriedades físicas de toda a matéria que existe na Terra se depararam há alguns anos com a possibilidade de isolar um novo material. Esse novo material, por ser muito fino, do tamanho de apenas um átomo, só era conhecido teoricamente. O pessoal achava que era impossível. Esse novo material é o grafeno. Se conseguíssemos isolar uma única camada do grafite deixado pelo lápis nesta folha de papel, alcançaríamos o grafeno. O grafeno é o material mais fino isolado e identificado pelo homem. Para chegar à espessura desta folha de papel, seriam necessárias mais ou menos 3 milhões de camadas de grafeno. Ele é um material composto somente por átomos de carbono, que ligados uns aos outros formam essa estrutura hexagonal que lembra uma colmeia. A comunidade científica passou anos e anos buscando maneiras super sofisticadas e caras de conseguir uma monocamada. Os pesquisadores chamam o grafeno de monocamada justamente porque ele é um material formado por apenas uma camada de átomos e por ser assim tão fino que muitos físicos não acreditavam que fosse possível isolar uma monocamada, não só do grafeno, mas de qualquer material que fosse. Eu sempre achava que teria algumas camadas, né? O grafeno é objeto de pesquisa de vários laboratórios de física de materiais no Brasil. Como enxergar um material tão pequeno é um desafio para todos os pesquisadores e para a gente também. A reportagem foi até o Centro de Microscopia da UFMG para encontrar o grafeno. A gente está falando de estruturas com espessuras subnanométricas. Você precisa de um equipamento que te dê resolução suficiente para enxergar coisas em nível atômico. Você ilumina sua amostra com elétrons, que tem um comprimento de onda de centésimos de angstroms, que é 10 elevado a menos 10 metros. 8h30 da noite tem mais um São Paulo Pesquisa. E para fechar, às 10h30 da noite, tem um documentário especial sobre os ícones do jazz. Hoje, Quincy Jones e um documentário gravado na Bélgica e na Suíça, nos anos 60, que você vê nesta noite na Univesp TV.
10h30 da noite, ícones do jazz, Quincy Jones. Para você, uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana.